Leitura da Bíblia, o livro de Jeremias. Boa tarde com Jesus. Nós vamos continuar, com a permissão de Deus, a nossa leitura no livro do profeta Jeremias. E nós vamos iniciar no capítulo 10. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados, portanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence. Portanto, entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e tornaram-se loucos, ensino de vaidade e o madeiro. Trazem prata batida de Tarsis e o ouro de Ufaz, trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem suas roupas de azul e púrpura, obra de peritos são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direi: os deuses que não fizestes, ó céu, os céus e a terra, desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Ele fez a terra com seu poder, ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar sua voz, logo há rumor de águas no céu, e faz subir os vapores da extremidade da terra, faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus tesouros faz sair o vento. Todo homem é embrutecido no seu conhecimento, envergonhe-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira, e nelas não há espírito. Vaidade são, obra de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes, aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo. Israel é a vara da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunta da terra a tua mercadoria, ó tu que habitas em lugar sitiado, porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojarei como se fora com uma funda aos moradores da terra, e os angustiarei para que venham e achá-lo, dizendo: ai de mim, por causa do meu quebrantamento, a minha chaga me causa grande dor. E eu havia dito: certamente isto é enfermidade que eu poderei suportar. A minha tenda está destruída, e todas as minhas cordas se romperam. Os meus filhos foram-se de mim, e não existem. Ninguém há mais que estenda a minha tenda, nem que levante as minhas cortinas.
porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se espalharam. Eis que vem uma voz de rumor, grande tremor da terra do norte, para fazer as cidades de Judá uma assolação, uma morada de chacais. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha ou dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, porém com juízo, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre os gentios que não te conhecem, e sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó e desolaram-no, e consumiram-no, e assolaram a sua morada. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouvi as palavras desta aliança, e falai aos homens de Judá, e aos habitantes de Jerusalém. Dizer-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança, que ordenei aos vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e fazei conforme a tudo quanto vos mando, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus, para que confirmes o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor: apregoa todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as, porque deveras adverti a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz, mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. Antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Por isso trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança que lhes mandei que cumprisse, porém não cumpriram. Disse-me mais o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança, que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, a quem eles queimarão a mim, mas eu não os ouvirei. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém clamar, segundo o número das tuas cidades, são os teus deuses, ó Judá. E segundo o número das ruas de Jerusalém, levantastes altares à imprudência, altares para queimardes incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levante por ele clamor, nem oração, porque não os ouvirei, no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Que direito tem a minha amada na minha casa, visto que com muitos tem cometido grande lascívia? Crês que o sacrifício e as carnes santificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. O Senhor chamou o teu nome de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, e se quebraram seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesma fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. E o Senhor me fez saber, assim o soube. Então me fizeste ver as suas ações. E eu era como um cordeiro, como um boi que levam à matança, porque não sabia que maquinavam propósitos contra mim,
dizendo: destruamos a árvore com seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas as entranhas e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que buscam a tua vida, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que não morra as nossas mãos. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os castigarei. Os jovens morrerão à espada, e os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles um remanescente, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua visitação. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo faria contigo dos teus juízos. Contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios, e vive em paz todos os que procedem aleivosamente. Plantaste-os, e eles se enraizaram, cresce, dão também fruto, chegando até a sua boca, porém longe de suas entranhas. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e prova o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e dedica-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo pela maldade dos que habitam nela? Perecem os animais e as aves, portanto dizem: ele não verá o nosso fim. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, como farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem deslealmente contigo, eles mesmos clamam após ti em alta vozes. Não te fies neles, ainda que te digam coisas boas. Desamparei a minha casa, abandonarei a minha herança, entreguei a amada da minha alma na mão de seus inimigos. Tornou-se a minha herança para mim como leão numa floresta, levantou a sua voz contra mim, por isso eu a odiei. A minha herança é para mim ave de rapina de várias cores, andam as aves de rapinas contra ela em redor. Vinde, pois, ajuntai todos os animais do campo, trazei-os para devorarem. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo, tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Em desolação se puseram e clamam a mim na sua desolação, e toda a terra está desolada. Portanto, não há ninguém que tome isso a sério. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde um extremo da terra até o outro. Não há paz para nenhuma carne. Semearam trigo e cegaram espinho, cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Envergonhados sereis das vossas colheitas, e por causa do ardor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que tocam a minha herança, que fiz herdar o meu povo Israel. Eis que os arrancarei da terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que depois de os haver arrancado, tornarei e me compadecerei deles, e os farei voltar cada um à sua herança e cada um à sua terra. E será que se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor,
como ensinaram o meu povo a jurar por Baal. Então edificar-se-ão no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, totalmente arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. Pai celestial, nós nos curvamos diante da palavra do Senhor, ó Pai, porque ela é vida, ela é espírito, ela é saúde para o nosso corpo. Mesmo sem falar em cura, ela é cura, ela é libertação, ela é o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa vivificá-la em nossos corações, ó Pai, levando-nos a esta advertência, que o Senhor não poupou a Israel nem a Judá, porque deixaram a tua aliança, quebraram a tua palavra. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se eles o Senhor não perdoou, o Senhor ainda não perdoa hoje aqueles que crucificam a tua palavra, aqueles que pisam na tua palavra. Por isso, ó Deus, nós rogamos a misericórdia do Senhor sobre nós, que o Senhor nos guarde, ó Pai. Guarde-nos, ó Deus, de andar por caminhos tortos, mas que o Senhor possa firmar-nos como o Senhor tem nos firmado no caminho reto, no caminho do Senhor, seguindo as tuas pisadas, seguindo, ó Deus, as pisadas do Senhor, do teu profeta, do teu apóstolo. Nós estamos na linha reta. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, vivifique esta palavra no nosso coração. Fala conosco interiormente, ó Deus, para cada dia nós estarmos mais perto do Senhor, para cada dia nós consertarmos aquilo que está errado e nos aproximar mais de Ti. Nós precisamos estar mais próximos do Senhor. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o enfermo seja curado pelo poder do Espírito Santo, o oprimido libertado, porque a Tua palavra foi falada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos tenham uma boa tarde com Jesus. Amém.